Queridos amigos da Casa dos Insights, estamos aqui no domingo, contrariando todas as crenças a meu respeito e a respeito dos terapeutas e psicanalistas que atendem mediados por tecnologias ou que fazem a telepsicologia ou orientação psicológica online. Aquelas crenças que dizem que a gente é maníaco de computador, que a gente só gosta de computador e que se a gente tivesse um brinquedo seria um drone e se a gente tivesse bichos de estimação seria algum tipo de pequeno robô, né? Então vocês estão vendo aqui a natureza ao meu redor, nesse domingo lindo, com um sol muito bonito, muito frio aqui em São Paulo, mas um dia lindo, um sol lindo também. Vocês vão escutar uns barulhinhos aí de avião, porque a gente está em campo aberto, então vocês vão escutar aviõezinhos passando, porque a gente está relativamente perto de Congonhas, né? Eu gostaria que quem puder nos assistir, estiver nos assistindo, se puder dizer de onde é e que abordagem faz. É bem legal para a gente saber com quem a gente está conversando, de que cidade vocês estão, né? Também de como vocês se sentem em relação à prática, se já fazem, se já não fazem. E quem tiver questionamentos também pode trazer. Eu sou Cláudia Catão, sou psicanalista, sou professora doutora em Psicologia Clínica pelo Departamento de Psicologia do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo. Meu tema de pesquisa e de atuação é a telepsicologia e a educação online. Lembrando que tele é a distância, né? Então é um oferecimento de serviços de saúde à distância, que seria a definição mais ampla que a telesaúde. Aqui na Casa dos Insights a gente optou por utilizar um termo mais abrangente. Por quê? Porque no Brasil os conselhos de psicologia ainda não autorizam a prática da psicoterapia online. Então, a gente optou por utilizar prática clínica mediada por tecnologias, porque a gente não limita a prática. Mesmo porque vocês sabem que a legislação do Conselho Federal de Psicologia, ela autoriza testes de seleção, né? Ela autoriza exames específicos por portaria regulamentada e ela autoriza orientação psicológica em 20 encontros. Então, quando a gente usa práticas clínicas mediadas por tecnologias, a gente também deixa que psicanalistas que não são psicólogos estejam aqui, a gente admite que colegas, assim como Freud, colegas de outra formação, mas que tenham feito todo o percurso do trajeto de formação psicanalítica, respeitando o tripé, né, de supervisão, análise pessoal e estudo, né, e seminários teóricos. Então, todas as pessoas que tiverem feito o tripé de formação, elas podem ser bem-vindas aqui também, né? Então, é um campo mais aberto, onde a gente escolhe práticas clínicas mediadas por tecnologias. Mas você pode dizer que faz orientação psicológica online, e orientação psicológica online faz parte de telepsicologia também. Isso que nós estamos fazendo aqui hoje também é telepsicologia, também é telesaúde, porque nós estamos conversando sobre a nossa prática clínica. Então, de certa forma, nós estamos trocando conhecimentos, construindo conhecimentos juntos. E isso é telepsicologia. A telepsicologia e a telesaúde, elas incorporam dentro da sua nomenclatura todas as formações de supervisão, de estudo, de cocriação de conteúdos, tudo que promove aprendizagem, ensino-aprendizagem também é telesaúde e telepsicologia. Bem, hoje nós vamos conversar sobre uma pergunta que chegou para mim hoje, entre ontem e hoje, né, porque eu respondi hoje. A colega fala assim: bem, Cláudia, eu vim aqui perguntar para vocês, porque vocês são uma referência em termos de atendimentos clínicos mediados por tecnologias. Ela fala assim, eu faço orientação psicológica de base psicodinâmica, né, psicanalítica, orientação psicanalítica online. Mas eu sofro muito com o preconceito gigante dos colegas psicanalistas. No que se deve? O que você pensa a respeito? Por que nós temos tanto preconceito? O psicanalista tem mais preconceito, pelo menos na faixa da população que a gente convive. O psicanalista ele tem uma posição mais severa em relação à terapia, à psicanálise remota ou orientação psicológica online, né? Isso é de fato, isso que a colega observa, eu também observo e a literatura internacional toda observa. Então, gente, ela me faz essa pergunta, né? Então, eu gostaria de convidar vocês a estar conversando primeiro sobre o que a gente fala para essas pessoas
para que elas reajam desta forma. Porque é assim, quando as pessoas conversam comigo, elas começam com preconceito. Em seguida, gente, elas perguntam o que eu fiz, onde que eu estudei. E aí você vê que a pessoa vai melhorando um pouco o jeito, pelo menos ela começa a me escutar com respeito. Em seguida, ela vê que ela me faz as perguntas clássicas. Se eu atendo por Skype, eu digo que não, que Skype não é adequado e não é autorizado em todo o mundo como forma de plataforma para ser atendimento de pacientes em saúde mental, porque a insegurança é total e porque grava trechos da nossa sessão. Então, pergunta um que me é feita: Cláudia, você atende por Skype? Eu falo não. É um ambiente inseguro e eu atendo em consultório virtual seguro, que é uma plataforma exclusiva da Casa dos Insights para atender pacientes seguindo toda a regulamentação internacional de segurança, documentação, seleção e tudo mais. Eu noto que a pessoa já escuta de outro jeito. Depois vem a segunda pergunta. Você estudou, você teve uma formação, como você faz para atender os colegas fora do país? E eu digo que eu fiz doutorado, que eu me planejei, que eu estudei, que eu pesquisei, que nosso livro está saindo e que nós temos um curso de formação em práticas clínicas mediadas por tecnologias. E temos mais 30 colegas formados, especialistas em atendimentos online. Então, além dele ser especialista naquilo que ele pretende oferecer, ou seja, psicodinâmico, cognitivo, humanista, terapeuta sexual, enfim, gestalt. Então, além dele ser especialista na terapia que ele pretende oferecer, ele investiu tempo, dinheiro e se capacitou para dominar a tecnologia que ele pretende oferecer, para aprender sobre legislação nacional e internacional, né? Porque na terapia online não vale só a legislação do Brasil, vale também a legislação de onde o paciente se encontra, né? O princípio da interjurisdicionalidade, né? Na terapia online. E aprendo honorários online, aprendo a cobrar, aprendo se eu tenho que emitir a nota ou não, porque se eu recebo por cartão de crédito, se eu recebo por PayPal, aquilo está no meu CPF. Se eu recebo dinheiro do exterior, eu tenho que declarar. Então tem uma série de questões para que eu não tenha problemas no fisco. Alguns colegas falam assim, não, mas eu não tenho problema no fisco, eu já estou atendendo já faz um tempo. Gente, vamos lembrar que a Receita Federal ela não trabalha com os dados que ela tem agora, né? Ela acumula todos os dados e todas as irregularidades. E daqui a 5 anos, ela faz o pente fino dela. Daqui a 10 anos, ela faz o pente fino dela. E o que você não tiver feito, você paga com uma multa de 50% depois. Então, vamos prestar atenção no tipo de oferecimento de prática que a gente faz. Vamos fazer corretamente os procedimentos, que inclui a seleção do paciente, nem todos podem ser atendidos, né? Pacientes muito imobilizados, pacientes em abstinência de substância química, pacientes potencialmente mobilizadores, com tentativas de suicídio, com medicação psiquiátrica instável, sem autorização dos seus psiquiatras. Então tem uma série de coisas que a gente não pode fazer quando a gente usa o ambiente da internet, né? Nós temos que ter a documentação necessária desse paciente arquivada, né? Nós precisamos recolher desse paciente essa documentação em ambiente seguro também, formulários criptografados também. Nossa, Cláudia, mas precisa desse exagero? Precisa, porque você recebeu do paciente. E se está no seu e-mail, se está salvo numa pasta comum, numa cloud comum, numa nuvem qualquer que você não paga, eles estão abertos e acessíveis. Qualquer um pode pegar. E nem é muito difícil. Então, quando eu solicito informação de saúde do meu paciente, eu tenho que, se eu trabalho na internet, arquivo na internet, eu tenho que ter um local adequado para isso, seguro também, né? Passível de que não haja perda, né? Nos Estados Unidos, que está um pouco mais adiantado, bastante que nós, eles têm essa mesma coisa. É tão sério, gente, que se há alguma interrupção, há uma invasão, eu sou obrigada a comunicar a todos os meus pacientes que eu sofri uma invasão, né? Os pacientes têm que saber o que aconteceu, que dados foram colocados em risco. E se eu não faço isso, eu sou passível de uma multa considerável. Mas multa de 1 milhão, né? E nós não estamos falando de 5 mil, 3 mil, 2 mil e qualquer coisinha. Nós estamos falando de suspensão de prática e tudo mais. Então, nós já temos um ambiente seguro, nós já temos um ambiente para guardar os documentos que são necessários. Nós temos que aprender a checar se esse paciente é quem ele diz que é, não é? A forma que eu vou receber e como eu vou tratar os honorários que eu recebi, né? Como é que eu vou fazer? Para isso você tem que calcular também o seu custo, né? Porque senão você paga a plataforma, paga imposto e não sobra nada para você. Então você também tem que aprender a calcular seu valor de trabalho, né? Você tem que aprender como você divulga o seu trabalho, né?
se você quer divulgar pela internet, tem todas as questões éticas na divulgação de um trabalho psicológico pela internet. Então a gente tem que tomar cuidado com muitas coisas. Nós temos que aprender a lidar com a tecnologia, a medir a velocidade da nossa internet, observar a qualidade da nossa internet. Nós temos que ter equipamento necessário atualizado, nós temos que ter antivírus original rodando, nós temos que ter programas, né? Não vale programa pirata, porque isso fragiliza muito a nossa máquina, nós temos que ter programas originais e muitas outras coisas que nós temos que ter, uma vez que pela lei do Marco Civil, gente, nós temos legislação pertinente, né? Que rege todos os trabalhos oferecidos pela internet. Né? Nós não estamos batendo papo com amigo na internet, nós não estamos batendo um papinho com paciente no Skype, nós estamos oferecendo um trabalho, realizando um trabalho na internet. A internet tem legislação própria, a internet tem regras próprias. Não sou eu que vou lá e faço do jeito que eu bem entendo, o outro vai lá, conecta e faz do jeito que bem entende. Não, tem regra, tem legislação e tem punição. E aí não é mais uma infração ética do meu conselho. Não, é uma questão legal, eu posso ser processada, ter que indenizar o meu paciente, né? Lá diz claramente que eu sou responsável pela segurança dos dados. Eu sou responsável por avisar o meu paciente se eu atendo num ambiente seguro. Então, pela lei do Marco Civil, se você atende pelo Skype, você tinha que dar uma declaração para o seu paciente, por escrito, de que você avisou para ele que você trabalha num ambiente inseguro e que trechos da sua sessão serão gravados. E que ele, teoricamente, te isentaria de qualquer responsabilidade na perda dos dados ou na veiculação de trechos da sessão na internet. Você conhece alguém que atenda pelo Skype e faça isso? Eu não conheço. Mesmo porque eu não conheci um paciente que depois que dissesse isso para ele, ele falasse, ah tá, mas aí eu quero fazer. Então, se eu sei que é errado e se eu sei que eu tenho que dizer para o paciente não digo, porque ele não vai aceitar, por que eu trabalho dessa forma? Eu não tenho que trabalhar dessa forma. Eu tenho que arrumar outro jeito de trabalhar ou não trabalhar, né? E isso é claro na prática tradicional presencial. Vocês sabem muito bem que vocês não atendem de biquíni, vocês não atendem de shortinho, vocês não atendem de havaiana e biquíni. Ninguém inventa coisa na prática presencial. Então, por que as pessoas inventam coisa na prática online? Então, tem uma legislação, não sou eu que acho, que penso, que quero, né? É uma legislação. E lá é claro, você é responsável pela segurança dos dados do seu paciente. Se você não dá conta de fazer isso, não ofereça o seu trabalho. Nós estamos falando em trabalho, nós estamos falando em serviços de saúde mental. Então, além de ser trabalho, dentro de trabalho é um serviço de saúde mental. Tudo que é trocado de informação, todos os dados dele, tudo que ele fornecer para você, são dados de um sistema de saúde. Então, gente, é muito sério isso, né? É muito mais sério do que a gente imagina. E aí a gente volta para a questão que chegou para nós, não é? A questão da colega. Mas por que o psicanalista, ele olha assim com uma cara tão descrente? Então, são várias as possibilidades, né? Primeiro, o próprio preconceito dele. O preconceito é de todas as classes, eu não acho que seja mais do psicanalista. Tem muito preconceito. E quanto maior o desconhecimento, maior o preconceito, né? A ignorância alimenta o preconceito. A gente teve a participação do Adriano Dias, que falou que atendimento online é algo que nunca praticarei. Ah, que bom, Adriano, seja bem-vindo. Eu adoro quando alguém vem aqui e dá uma máxima assim para mim, né? Eu brinco sempre que falavam para mim também que a gente jamais faria banco pela internet. Eu lembro de muitos colegas psicanalistas que diziam para mim que jamais falariam com seus pacientes pelo WhatsApp. Nem para marcar horário, nem para aceitar qualquer tipo de coisa, só aceitaria a secretária eletrônica. E hoje eu encontro com eles muito fofamente falam comigo, Cláudia, bem que você falou, né? Lá estou eu, aceitando que os meus pacientes solicitem coisas para mim pelo WhatsApp, né? É claro que eu não recomendo o WhatsApp, eu recomendo aplicativos de mensagem criptografados específicos para a saúde mental, ok? Mas eu estou só dando um exemplo, né? E eu acredito mesmo, como é o nome dele? Adriano Dias. Adriano Dias, eu acredito mesmo que para ser atendido pelo Skype, sem seguir a regulamentação internacional, sem treinamento adequado, eu acho que você deve realmente não atender. Isso eu acho que você está certíssimo, acho que bastante coerência a sua prática. Mas quem sabe um dia, de posse da literatura internacional, sabendo que a gente tem pesquisas consistentes, mostrando que a transferência positiva, ela se dá de forma igual, no passo a passo de sessão, né? As pesquisas são lindas,
pesquisas feitas com a Q45, que faz o passo a passo fragmentado das sessões, né? E nos casos atendidos online e nos casos atendidos presencialmente, em terapeutas atendendo em áudio e vídeo, né, de alta qualidade, em plataformas criptografadas e em profissionais treinados, ok? Psicoterapeutas, psicanalistas. Eles foram observando sessão a sessão e foram observando os mesmos scores, os mesmos padrões de score de transferência positiva e de aliança terapêutica, ou de working alliance, ou aliança de trabalho, enfim, cada parte da literatura cita de uma forma. Além disso, outros movimentos mutativos importantes do método psicanalítico foram observados, tanto online quanto presencial. Mas fora as evidências e fora o treinamento necessário, fora a plataforma, eu acho que você tem todo o direito de nunca atender mesmo, porque nem todo mundo vai atender, né? Tem gente que vai continuar na secretária eletrônica, vai terminar a prática ao longo da vida na secretária eletrônica. E vai ter público para ele também, porque nós temos uma ala mais conservadora também. Então eu acho que tem campo para todo mundo, né? E eu acho que a pessoa tem o direito de querer aprender, de não querer aprender, dá trabalho, né? Demora, tem que treinar, tem que fazer investimento financeiro, né? Tem que estudar. Então, a pessoa tem o direito de dizer, não, eu vou fazer só presencial. E já está bastante, porque a nossa prática é extremamente desafiadora, extremamente difícil. E atender pela internet é muito mais difícil ainda, né? E nem todo mundo tem que estar engajado no projeto de reduzir a desigualdade de atenção em saúde mental. Tem gente que está preocupada em tocar o próprio consultório e ganhar a vida e já é bastante, né? Eu que tenho função de pesquisa, que estou na universidade, que dou curso, eu estou junto da Organização Mundial da Saúde. Eu acredito que eu tenho que participar desse mundo de uma forma mais efetiva. Talvez seja a minha idade também, talvez você seja mais jovem, eu estou com quase 50 anos. Então é natural que eu com quase 50 anos, já plantei árvore, já estou lançando livro, eu já esteja pensando em deixar uma marca para o meu, né? Diz que na nossa maturidade a gente observa isso, né? 40, 50, a gente começa a pensar o que a gente vai fazer pelo mundo, que legado a gente vai deixar. Então eu estou eu estou melhorando o mundo ao meu redor. Então eu tenho milhões de pessoas desassistidas em saúde mental, eu tenho a Organização Mundial da Saúde dizendo que a prática mediada por tecnologias é a ferramenta-chave na redução do gap de desigualdade entre o número de pessoas com sofrimento mental e sem nenhum tipo de atendimento psicológico. E ela conclama a gente com evidência e com liberdade de pensar, que engaje na luta, que treine colegas e que disponibilize o acesso. Então, o grande objetivo da prática clínica mediada por tecnologia não é tirar as pessoas do consultório presencial, é alcançar pessoas que não puderam ser atendidas pelos atendimentos presenciais, seja por preconceito, ou por não ter grana, ou por estar em lugares que não existe psicoterapia, né? Tem trabalhos interessantes em saúde pública, né? No Reino Unido, com prática clínica mediada por tecnologia. Então, a questão é aumentar o acesso, né, das pessoas à saúde mental. Elas têm direito a uma saúde mental, né? Nós temos milhões de pessoas diagnosticadas com depressão, 60% delas conseguiram um médico e 90% delas não tiveram acesso à psicoterapia. E o nosso trabalho, ele não é artigo de luxo, ele não pode ser tratado como uma coisa que a elite obtém. Nós temos que ter direito de oferecer compreensão do sofrimento psíquico dos pacientes, né, com o mesmo respeito que a gente oferece tradicionalmente no nosso consultório. Mas nem todo mundo vai poder estar lá. Então, alguém e alguns mais dispostos, em outro momento da vida, de repente, tem que estar, né, alinhado junto comigo, tentando comigo reduzir a desigualdade, tentando comigo usar a tecnologia para promover novos encontros, não para destruir os encontros que a gente já tem. E acredito que a prática presencial ela vai permanecer sempre, né? É maravilhoso estar em uníssono com o paciente presencialmente, né? A gente fala sempre, o ego antes de tudo é corporal, então é muito bom quando a gente pode estar com o paciente presencialmente. E a gente não deve prescindir disso. Agora, quando o paciente não pode estar com a gente, pacientes acamados, pacientes em quimioterapia, pacientes isolados em outros países para tratamento de doença crônica, paciente que não consegue mover, acorda morrendo de dor, com uma lesão incapacitante, né, neurológica ou com distrofia, e ele não consegue chegar no seu consultório. E ele precisa ser atendido, porque a situação dele é de uma dor absoluta, orgânica, que repercute na destruição da vida dele. Alguém precisa falar com ele, alguém precisa ter acesso com ele. E é muito rico essa possibilidade, eu atendo muitas pessoas assim.
gestantes de alto risco, no momento que é mais difícil da vida dela, ela está de repouso durante 6 meses. A cabeça enlouquecida e ela não pode sair, que ela perde os bebês. Então, se a gente não puder chegar até ela também, ela vai enfrentar essa barra sozinha. Né? Colegas morando no exterior, colegas que vão para a Alemanha e congelam lá de afeto, de frio, de tudo, querendo voltar, querendo largar os doutorados, querendo largar as especializações. Né? Gente que vai acompanhar marido, esposa que vai acompanhar os maridos, chega lá, não está dando conta do rojão e a gente ajuda a dar conta do rojão para voltar com o marido depois sem esfacelar o casamento. Então, assim, ao longo desses 12 anos que eu atendo, mediada por tecnologias, eu fico muito feliz com as situações que eu já pude trabalhar junto com os meus pacientes e como foi útil que eu tivesse onde eles estão. Né? Então, Singapura, Madrid, Barcelona, Bogotá, nossa, agora não vou lembrar os nomes todos. Malta, não, e muitos outros, né? Ao longo do país todo, né? Lugares onde não tem psicanalista, cidades pequenas, né? Japão, Alemanha, né? Quando eu não preciso eu vou lembrando. Então, tudo isso, essas pessoas não poderiam ter sido atendidas, porque não tem como vir ao meu consultório. Né? Então eu entendo perfeitamente quando você diz que não quer, acho que você tem absoluto direito de não querer. Né? Mas é legal que você saiba que é viável, que é possível e que tem evidências que suportam a nossa prática. Desde que o terapeuta esteja atendendo com áudio e vídeo de qualidade, num ambiente seguro e tendo sido treinado. Devidamente treinado, né? E aí ele é capaz de, com muito treinamento, oferecer um trabalho semelhante ao trabalho que ele oferece no consultório dele, né? Então, se você souber isso tudo, tá ótimo para mim. Você vai dizer, eu para mim não quero. Mas eu acredito que pessoas treinadas, que atendam adequadamente, que respeitem legislação, que atendam com segurança, elas têm uma função social importante. Se você sai daqui dizendo isso aí para mim, já tá ótimo, né? Porque você vai ter dado uma chance para que as outras pessoas possam ter uma disposição interna, um momento de vida, alguma outra coisa que possam estar. E obrigado por participar, obrigado por dizer isso, porque isso não é uma opinião individual. Tem muita gente que pensa assim, né? E cada vez que a gente pode conversar com as pessoas, a gente responde não só a sua dúvida, mas a dúvida de milhares de pessoas. Né? Então esse vídeo, esse papo, ele vai parar em outros lugares e ele conversa com outras pessoas. Então eu sempre agradeço quando a pessoa vem na página e conta dessa indisponibilidade para querer fazer isso. Acho que ela tem todo o direito, né? Não vai ser para todo mundo, assim como a seleção dos pacientes não é para todo mundo, assim como tem gente que a gente não pode atender, assim como tem colegas que não vão dar conta de atender, mesmo treinados, eles não dão conta, né? De repente o paciente se sente angustiado demais e não quer. Até hoje, nos 30 que nós certificamos, nós não tivemos ninguém que desistiu. Né? Nós demos conta de formá-los, de treiná-los e de capacitá-los para atender, eles estão atendendo e fazendo a parte deles no sentido de reduzir a desigualdade do atendimento em saúde mental. A gente também tem, né? A Cristiane Alves de Araçatuba. Cristiane de Araçatuba, bem-vinda. A abordagem dela é sistêmica. Opa, bem-vinda. A Valéria. Valéria. Analista junguiana. Analista junguiana. E psicoterapia breve se ajusta perfeitamente para atendimento online, ela colocou. Sim. Nós temos pesquisas de brevidade, temos pesquisas de análises longas também, né? Em termos de pesquisas mais curtas, nós temos uma infinidade delas, né? O cognitivo comportamental domina o campo da pesquisa, né? Porque eles estão mais abertos, então eles metem a cara e fazem, né? E aí eles têm mais evidência. Né? Mas a Associação Psicanalítica Internacional ela já está acordada para essa necessidade. Né? E a IPA já autorizou que em casos em que não haja analista presencial para fazer a análise do paciente, a análise online está autorizada. Né? Então não sou eu, é a Comissão de Estudos para Atendimento Online, para Análise Remota ou para Teleanálise da Associação Psicanalítica Internacional. Então se a Associação Psicanalítica Internacional, que a escola de Freud autoriza quando não é possível, deve ser porque já tem uma evidência consistente embaixo disso, suportando essa decisão. E o que eu concordo com eles plenamente é que a análise informativa de candidato, ela não deve ser feita completamente online. Claro que não, eu estou assinando embaixo com eles. Né? O que eles estão tentando construir de parâmetro hoje em dia é que 1 ano e meio, pelo menos, dos 5 anos de análise, eles podem ser feitos online, mas pelo menos 1 ano e meio
que é isso aí, 1 ano e meio tem que ser feito, que é uma regra que eles estão discutindo. 1 ano e meio deveria ser feito pelo menos 1 ano e meio presencialmente, né? Então veja que já estamos pensando numa formação híbrida, né? Que de alguma forma ela democratiza o acesso à formação psicanalítica, que é tão cara e tão difícil também. Enquanto a gente vai para o sol, ele tem uma pergunta. Por quanto tempo podemos atender de forma online um paciente? Depende. Se você está conversando comigo sobre orientação psicológica online e você é psicólogo pelo CRP, você só tem direito a 20 encontros. Senão você vai estar fazendo uma infração ética do seu conselho. Então você só vai estar podendo fazer 20 encontros, tá? Focal com um ponto direcionado. Depois você vai ter que dar um tempo com esse paciente, depois você tem que eleger um tempo. No curso a gente fala sobre outras possibilidades no sentido de dar um jeito de construir possibilidades com o paciente sem ferir eticamente o conselho, mas em ambientes abertos assim não dá para falar. A pergunta foi de Cristiane Alves. Cristiane Alves também, eu acho interessante que se você não for psicólogo, se tiver uma formação psicanalítica, né, ou tiver, né, é que eu estou mais acostumada ao psicanalista. Isso. O que eu observo? É que eu não sei se ela é sistêmica, se ela for psicóloga e especialista em sistêmica, você tem que seguir o seu conselho. E nesse caso você tem 20 encontros no máximo, né? Porque eles só permitem orientação psicológica online nessa modalidade. Antigamente eles tinham autorizado, mas eles revogaram a portaria de terapia online e removeram. Ela é psicóloga. Se a gente for considerar que o Conselho não conversa com a literatura internacional e que a gente é o único país que tem um cerceamento arbitrário dessa forma sobre a prática, e eu entendo também a posição do Conselho na medida em que ele não consegue oferecer um ambiente seguro ainda para as pessoas, né? Fica muito estranho que ele libere tudo em ambientes inseguros. Então é difícil a posição deles também, eu entendo todas as posições. Mas a posição, ela não conversa com a literatura. Independente de como é que seria feita uma liberação, não faz sentido para mim que a gente faça 20 sessões em ambiente inseguro e não permita, por exemplo, 200 sessões em ambiente inseguro. Eu considero arriscado da mesma forma. Acho arriscado não tanto quanto o paciente, porque acho arriscado muito mais com o profissional. Porque se tiver acontecendo alguma coisa, se der um vazamento, se essa sessão for gravada como gravar uma sessão no Skype, baixa o aplicativo, e aí enquanto você está falando, está tudo sendo gravado. O paciente faz um uso dessa sessão, leva para outro lugar, mostra para a esposa, cria uma confusão. Nesse sentido, a gente está muito exposto, um tipo de exposição que a gente não tem no consultório presencial. Eu não gostaria que a minha forma de trabalho, onde eu me coloco baseado numa série de condições pré-estabelecidas antes com aquele paciente, dentro do contexto do que está acontecendo na sessão, fosse retirado de um contexto e fosse levado. Nesse sentido, eu dou muito exemplo da colega que atendia um paciente com dependência de crack, e ele chega para o consultório e os pais, eles já eram adultos, não era menor, mas os pais custeavam. Mas o pai não sabia que ele tinha esse tipo de dependência. E o paciente é meio que levado, meio constrangido para fazer a terapia. E a colega, então, ela instrui a ele, numa sessão de Skype, ela instrui a ele que ele faça a terapia de redução de danos, Sou especialista em dependência química e a gente sabe que isso é bem comum. E ela tenta, então, que ele saia do crack e use drogas menos pesadas. Então ela fala com ele, você já experimentou fumar maconha no momento que você iria usar o crack? O fato é que ele grava a sessão dela, onde ela diz que como é que está o uso dele de maconha. Você tem usado maconha várias vezes ao dia? Você tem usado como eu te recomendei? Então veja só, gente, dentro deste recorte, ele mostra para a mãe dele, havia um registro, ele mostra para a mãe dele, fala, que tipo de terapeuta que você me arrumou? A mulher me manda usar maconha várias vezes ao dia para ficar calma. Isso deu um rolo, gente, isso deu um rolo. A mulher entrou no consultório, estava gravado, gente. Então assim, a gente não tá, a gente já corre risco no presencial se o paciente leva esse telefone com o gravador ligado, Mas vocês imaginem, sua face está gravada, você está falando. Então assim, que uso é feito disso? A colega teve um processo ético no conselho, ela teve que responder no conselho. Então assim, é sério isso, mesmo porque ela estava atendendo um paciente que estava de grande mobilização online, que também não é para ser atendido. Então assim, são muitos os cuidados que a gente precisa fazer. A gente só tem essa vida profissional e a gente luta pra caramba para construir o nome da gente, a responsabilidade da gente, a seriedade da gente
e vai tudo por água abaixo num vacilo desse. Então, eu não acho que atender sem segurança, para mim, eu não durmo, né? Eu não posso entender que as minhas coisas estão soltas, minhas sessões estão andando por aí. Então, eu atendo com segurança, eu prefiro não atender. Às vezes o paciente fala, não vejo relevância em ter despesas com a segurança, eu falo, você procura outro colega, ele vai estar à disposição para te atender. Ponto, acabou. Né? Então, ou eu atendo com segurança ou eu não atendo. Né? Senão eu não durmo, se eu não durmo, eu não atendo. Então, não atendo os outros também. Né? Então, é isso. Né? Nós temos mais alguma pergunta? Por enquanto não. Então, queridos, voltando à minha pergunta para conversar com vocês, então quando falam comigo que o psicanalista ele tem mais preconceito, se eu respondo não para segurança e não para treinamento, e tem uma qualidade de áudio e vídeo ruins, eu acho que qualquer colega bem informado, de qualquer especialidade, ele vai falar, não, mas isso não é prática. Então, assim, talvez não seja online, talvez seja o tipo de online que eu digo fazer. Talvez o tipo de online que eu estou fazendo. Né? Porque quando eu explico para o colega que tipo de prática que eu faço, o colega dá, o colega dá um passo atrás para falar comigo. O colega fala, opa, né? A louca aí está fazendo direitinho, né? Então, a pessoa sabe que você está falando com outro nome, citando literatura, citando portaria internacional, usando ambiente criptografado. A pessoa fala, opa, essa prática aí é diferente da prática que eu estou achando que as pessoas estão fazendo. Então, eu acho que também tem isso. Tem o preconceito mesmo, mais tradicional, né? Porque eles têm medo que destrua a formação, que não exista depois prática presencial e uma série de coisas. E tem muitas preocupações relevantes, a gente tem que ter posturas responsáveis em relação à nossa prática. Né? E nesse sentido eu falo muito sobre alguns colegas que apoiam plataformas, tipo site, em que a inteligência artificial atenda pessoas. Eu não apoio de jeito nenhum, eu acho isso um absurdo, eu acho que você não deve treinar uma máquina para fazer o seu trabalho, eu não acho que a gente deva ensinar a nossa forma de atuar enquanto humanos para uma inteligência artificial, e eu sou contra qualquer tipo de trabalho terapêutico em que o ser humano seja excluído. Isso é uma posição clara minha, né? Por quê? Porque nós estamos falando de decisões tomadas agora que vão impactar a nossa prática nos próximos 50 anos. Então, se agora eu digo que para mim isso não é válido, eu bloqueio, né? Então, assim, é misto, é híbrido, tem um conjunto de aulas que o paciente faz, em seguida esse paciente tem um colega de referência, tem um terapeuta de referência que vai construindo com ele, após cada módulo, a construção, para poder otimizar os colegas que existem, como são estudos da Austrália, ok para mim. Mas percursos individuais, com máquinas atendendo, sem presença de profissional, não. Acho que o contato humano é o contato humano, nada tira a gente. Né? E a gente não deve propor ao mundo que exclua o nosso trabalho, como se acolher o ser humano que está diante de nós fosse possível por algo que não fosse ser humano. Então, gente, eu queria agradecer a presença de todos, a pergunta da colega que foi feita hoje também, que deu para a gente fazer essa live, né? E dizer que conheçam o nosso curso, conheçam a nossa proposta, voltem à nossa página, escutem mais sobre práticas clínicas mediadas por tecnologia, conheçam a Casa dos Insights.com.br/curso. Ali a gente fala sobre a nossa turma, que começa em 21/8, né? São 4 módulos, o curso é todo online, 8 módulos em 4 meses, e o curso é todo online, você faz do seu computador, e a gente ensina desde o que é um cabo, o que é um fone, o que é tomada do computador. A gente considera que você não tem nenhum conhecimento de internet. Cristiane Alves quer fazer o curso. Que bom, Cris, seja muito bem-vinda. Ela é de Araçatuba? Araçatuba. Eu tenho amigos em Araçatuba, depois a gente conversa. Amigos muito queridos em Araçatuba. Mensagem em inbox. Né? Você pode mandar mensagem, eu converso em inbox depois. Tem amigos muito queridos, professor de universidade aí, amigo de uma vida. Gosto muito de Araçatuba, gosto daquele negócio do rolete que tem aí que eu como quando eu vou aí, é muito bom. Seja muito bem-vinda, é muito bom ter um colega em Araçatuba online, a gente não tem nenhum em Araçatuba ainda, e é sempre bom a gente ter, como é que a gente fala? Quando a pessoa divulga o nosso trabalho lá, embaixadores da Casa dos Insights em outros lugares, é muito gostoso. A gente vai se reunir pessoalmente no dia 19 agora, quem sabe você pode vir. Dia 19 agora a gente vai encontrar todos os ex-alunos que estão podendo vir, claro, e a gente vai se encontrar para estar junto, né? Não é porque o curso é online que a gente não gosta de estar perto um dos outros. Então, caso você tenha uma disponibilidade, sei lá,
de estar com a gente, vai estar de pertinho, pegando na gente, é sempre bom bater papo, conhecendo os ex-alunos, conhecendo a gente vai fazer uns sorteios de uns prêmios, vai almoçar junto, ficar junto, essa é a nossa, tem gente trazendo o marido, levando o filho, enfim, momento de estar junto, é muito gostoso quando a gente pode estar junto também, né? A gente gosta de fazer online quando não tem outro jeito, mas quando pode estar todo mundo, a gente prefere estar todo mundo junto. Então, se você tiver essa oportunidade, venha estar com a gente. E esse convite está aberto a todo mundo, quer conhecer mais a gente, quer ver a gente de perto, quer ver se a louca é menos louca, mais louca pessoalmente, né? Quem é essa pessoa que escolheu essa causa difícil para trabalhar, né? Que tem que lidar com a objeção natural de todo mundo que desconhece. E todas as objeções são bem-vindas aqui também, né? A gente constrói novas opiniões, isso enriquece o nosso campo. Ela falou que gostoso, onde vai ser? A gente te conta tudo em box, vai ser no Le Pain Quotidien do Itaim, né? Vai ser aqui em São Paulo. Vai ser um almocinho bem gostoso. E a gente do meio-dia às 16, isso mesmo. E aí, qualquer coisa você fala com a gente manda os links e tudo mais para você estar com a gente. Então se inscreva, a gente tem poucas vagas e a turma está bem legal. Aliás, a gente dá muita sorte com as pessoas que vêm para a nossa turma, a gente faz bons amigos, tanto que a gente vai se encontrar e não vê a hora de se encontrar também. Então, queridos, bom final de domingo para vocês, aproveitem com a família, acabem de descansar. E a gente se vê a qualquer momento em outra live. Se tiver pergunta, mande as perguntas, porque sempre eu abro lives quando vem perguntas interessantes para mim. Beijo para vocês e sejam bem-vindos.